Nessa aula nós trabalharemos os aspectos da globalização. O primeiro aspecto mais importante no processo de globalização é o aspecto ligado à internacionalização de bens, de valores, de culturas, de hábitos. Na verdade, esse conceito de internacionalização ele tem sido cobrado com grande frequência em todos os exames. O Enem, dentre outros exames, também aborda a questão da internacionalização. A internacionalização é o processo caracterizado por um alcance internacional de um dado aspecto. Esse aspecto pode ser financeiro, esse aspecto pode ser cultural, esse aspecto pode ser meramente econômico ou atingir outras áreas da sociedade. Exemplos da internacionalização: Bolsa de Valores, o aspecto financeiro. Na Bolsa de Valores existe uma internacionalização de dados, de informações que determinam a valorização ou desvalorização de uma empresa. Outro aspecto da internacionalização: redes sociais. Orkut, Twitter, Facebook, MSN, são redes que possibilitam a internacionalização de integrações, de socializações. Então, basicamente, a internacionalização é a integração em escala global, internacional, de qualquer aspecto. Dentro do processo de internacionalização, o aspecto mais importante é a hegemonia do capital financeiro. O capital financeiro é hoje quem dita as regras na economia mundial. Tendo em vista a atuação do capital financeiro, nós deduzimos as crises, por exemplo, 2008, 2007 imobiliária nos Estados Unidos, 2008 a crise financeira internacional que se alastrou para 2009. Então, na verdade, a hegemonia do capital financeiro é a principal característica do processo de internacionalização, que, por sua vez, é a principal característica do processo de globalização. A globalização, portanto, é marcada pela internacionalização. E a internacionalização marcada pela hegemonia do capital financeiro. As instituições financeiras realizam empréstimos tanto para estados quanto para empresas. Tendo em vista que estados e empresas tocam o processo econômico, o capital financeiro exerce grande poder. A atuação do capital financeiro ela é refletida também através da atuação das transnacionais. Pois essas transnacionais, ou seja, as grandes corporações, as grandes empresas mundiais, têm uma relação direta com o capital financeiro. A relação é tão próxima que algumas transnacionais possuem seus próprios bancos. A GM, por exemplo, possui seu próprio banco. No caso brasileiro, a Votorantim tem seu próprio banco. Várias grandes empresas globais possuem seus próprios bancos. Assim, a globalização, que é marcada pela internacionalização, tem, sobretudo, como característica a atuação e o papel dessas grandes empresas transnacionais. Essas transnacionais são responsáveis em grande escala pela propagação do processo de globalização. Não só no aspecto econômico, de emprego, de integração econômica, mas no aspecto também cultural. Por exemplo, uma grande empresa de acessórios, a Nike, ao realizar uma propaganda, ela está influenciando o mundo inteiro com um padrão cultural advindo do padrão cultural norte-americano, que é o berço da Nike. Tanto assim que a Nike já realizou uma propaganda na qual ela apresentava jogadores do mundo inteiro treinando num aeroporto. Nada mais internacional do que um aeroporto. Perceba o aspecto das transnacionais influenciando no processo de globalização. Uma propaganda com jogadores de todas as nacionalidades dentro de um aeroporto. Essas empresas transnacionais que atuam internacionalmente, elas, vez ou outra, encontram alguns obstáculos. Por exemplo, um bloco econômico que levante barreiras para alguns produtos. Vamos imaginar a União Europeia, por exemplo. Em determinado ponto, as empresas europeias, como a Adidas e outras empresas mais de bens de consumo, estão passando por determinadas necessidades. Necessitam de uma atuação protetora, protetiva do Estado. O que o Estado pode fazer se houver a necessidade? Levantar barreiras, dificultando, por exemplo, o ingresso de produtos da Nike, que venham de fora da Europa. Claro que essa situação foi hipotética, mas dentro dessa hipótese você percebe a possibilidade das barreiras influenciando a globalização. E essas barreiras podem ser geradas por um país ou por um grupo de países. Até porque uma tendência muito importante da globalização é a formação de blocos econômicos. A globalização, ao mesmo tempo que integra, também é marcada pela resistência local. Afinal, os países buscam proteção para competir no cenário internacional. Dentro desse contexto que existem blocos como o Mercosul, como a União Europeia. O Mercosul, por exemplo, é uma tentativa do Brasil, da Argentina, de proteção dentro do cenário competitivo global. Cria um favorecimento interno para que as empresas tenham um oxigênio a mais dentro desse bloco, dessa área, regionalmente falando, limitada. É claro, as empresas transnacionais penetram nesses blocos também, mas esses blocos representam, de certa forma, uma regionalização do comércio.